Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu gostaria de compartilhar um texto da Santa Palavra do Senhor com você neste momento, que está em 2 Pedro, capítulo de número 2, a partir do versículo 1, a Bíblia nos diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais de largo tempo não será tardia a sua sentença, porque a sua perdição não dormita. Eu quero compartilhar algo com você dentro deste texto. Estamos vivendo em tempos difíceis. O apóstolo Pedro, ele escreve a sua epístola nos advertindo sobre os falsos profetas e sobre os falsos mestres. Nesse século 21, temos visto muitas pessoas sendo enganadas por esses pseudoprofetas ou profetisas que têm se levantado. Olha o que o texto sagrado diz, queridos: que encobertamente introduzirão as suas heresias e muitos seguirão as suas dissoluções. O interessante é que a palavra dissolução no grego, ela significa deboche total, indecência desenfreada, desejo depravado por uma prática sexual ilícita. Preste atenção, é impossível uma pessoa que outrora pregou em muitos púlpitos, em grandes congressos, dizer que foi liberta, que está abençoada e hoje assumiu uma prática dissoluta. Por exemplo, um relacionamento com a pessoa do mesmo sexo e está em cima do púlpito, ou dizendo ser pastora, ou dizendo ser profeta, enfim. A Bíblia condena taxativamente estas práticas. O engraçado é que essas mesmas pessoas utilizaram dos púlpitos brasileiros e internacionais para expor as suas mensagens, as suas teorias, foram abençoadas e hoje cospem no prato que comeu. Como, por exemplo, denigrindo denominações evangélicas, denominações centenárias, outras denominações que têm grandes homens de Deus, não respeitando seus costumes. Uma coisa é respeitar costume, outra coisa, queridos, é criticar pecado. Olha só o que Pedro está dizendo aqui também na sua segunda epístola, no capítulo de número 2. Porque, falando coisas muito arrogantes, com vaidades, engordam as suas concupiscências da carne com dissoluções, aqueles que estavam afastados dos que andam em erro. Eu digo uma coisa aqui, sempre digo: dom não é sinônimo de caráter. Dom não é sinônimo de caráter. Pregação, dons não é sinônimo de caráter. Olha o que a Bíblia está dizendo, que esses tais iriam enganar muitos, ou as tais, e vai dizendo mais ainda, prometendo-lhes liberdade. Que liberdade é essa, queridos? Assumir púlpito de uma igreja, por exemplo, para apoiar práticas que a Bíblia condena, como o lesbianismo, o homossexualismo. Olha o que a Bíblia está dizendo, prometendo-lhes liberdade, sendo que eles mesmos estão presos, são servos do pecado. Porque de quem alguém é vencido, o tal se torna servo. Segundo Pedro 2,18. Queridos, vamos nos alertar. A Bíblia diz que nós temos que combater as obras das trevas. Vamos lá em Efésios, capítulo 5, versículo de número 11. Olha o que a Bíblia nos diz, queridos, em Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 11. Olha o que a Santa Bíblia nos diz. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque os que fazem o oculto, eles serão descobertos, mas todas as coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, que em tudo se manifesta. Não existe pregadores ou pregadoras que estão em cima do púlpito se relacionando com pessoas do mesmo sexo e abrindo igrejas. Não são pessoas direcionadas por Deus. A Bíblia taxativamente condena o pecado. E olha só o que Pedro vai dizendo mais ainda, queridos. Portanto, se depois de terem sido escapados das corrupções do mundo, ou seja,
Essas pessoas testemunham que foram libertas, pregaram em grandes congressos, dizendo que foram transformadas, que Deus fez uma obra. E olha só, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-lhes o seu estado pior do que o primeiro. O Senhor Jesus disse isso em Lucas 11:26, que o estado do homem se torna pior do que o primeiro. Não existe, queridos, pessoas pregarem práticas pecaminosas e serem usadas por Deus. Isso fica um alerta para você que está me ouvindo, me vendo agora. Preste atenção na palavra. Estas tais coisas, esses tais falsos profetas e falsas profetas que andam abrindo igrejas, dizendo que, olha, o importante é o amor. Estou esquecendo o que está escrito em Romanos 1, a partir do versículo 24 ao 32. O apóstolo Paulo diz que Deus entregou as suas paixões. Até as mulheres mudaram o uso natural, ou seja, mudaram a sua natureza, se inflamando mulheres com mulheres e recebendo torpeza. E mais, olha o que Pedro está dizendo: porque é melhor que eles não conhecessem o caminho da justiça do que conhecendo se desviaram dele. Peraí, meu querido, isso é conversa para boi dormir. Isso é conversa para boi dormir, me subir em cima de um púlpito e dizer que descobriu, olha, hoje eu descobriu que está amando uma outra mulher e um outro homem, e que tudo que a igreja evangélica brasileira pregoa é um comunista. Isso é conversa para o diabo enganar você. A Bíblia é taxativa em dizer que pecado é pecado, queridos. Nós não podemos nos omitir com essas situações. Deus condena o pecado, mas ama o pecador. Fica um alerta para os pregadores e cantores que estão me vendo agora. Engraçado que muitas pessoas não se manifestam quando se fala de pecado. Quando se fala de pecado, pessoas não se manifestam. Mas por interesses, muitas pessoas se manifestam. E para concluir, olha o que a Bíblia diz: deste modo, sobreveio-lhes por um verdadeiro provérbio que diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao seu chiqueiro de lama. Pecado é chiqueiro de lama. Pregadoras que andam dizendo por aí que se relacionar com pessoas do mesmo sexo é verdade, que é normal. Você está no chiqueiro, cuidado. O juízo de Deus não dormita. Deus ainda executa os seus atributos como justiça. Não escarneça da igreja, não escarneça dos princípios dados por Cristo, porque o juízo de Deus vem. Novamente eu falo, não existe homossexualismo gospel, ou seja, não existe, é pecado. A prática do homossexualismo é condenada nas Escrituras. Analise a Bíblia. Deus tem uma bênção para você. Que Deus te abençoe. Preste atenção nesse vídeo. Ouça, confira os textos que Pedro diz que as suas dissoluções. Muitos seguirão as suas dissoluções. É fácil dizer, olha, Deus tem um refúgio para você. Deus tem algo para você, sendo que, olha o que a Bíblia está dizendo aqui, ó. Olha aqui o versículo 19. Prometendo-lhes liberdade, sendo que eles mesmos estão presos pelo pecado. Cuidado, preste atenção. Analise o que Deus tem para você, porque você é especial para Deus. Rejeite o pecado, rejeite as situações contrárias que o diabo colocou diante de você, que Deus tem algo especial para a tua vida. Um abraço, Deus te abençoe em nome de Jesus.